Fala galera, tudo bem? Nós estamos no nosso segundo vídeo da nossa série sobre fundamentos. Fundamentos, é claro, da fé, da doutrina cristã, do estilo de vida de Jesus. E nós estamos falando sobre a palavra de Deus como um fundamento da nossa fé. Nós já falamos um pouquinho sobre a centralidade da Bíblia, sobre alguns assuntos abordados pela Bíblia, a importância, o que faz com que a Bíblia seja um livro tão importante. Agora nós vamos continuar falando sobre os objetivos ou finalidades da Bíblia. Por que Deus deu ao homem a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas? Quais são os objetivos da palavra de Deus? Quais são as finalidades da Bíblia Sagrada? E nós vamos aprender isso à luz da palavra de Deus. Nós estamos baseados, é claro, ali em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16, vou ler aqui para vocês rapidinho. É o nosso texto-chave daquilo que nós estamos abordando aqui, como trazendo a importância. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que eu e você, homens e mulheres de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quais são os objetivos ou finalidades da Bíblia Sagrada? Primeiro delas, para testemunharmos de Jesus. A Bíblia existe para que nós possamos conhecer mais a Deus e, através desse conhecimento, fazer Deus cada dia mais conhecido aos homens que estão longe de Deus, que estão perdidos nos seus pecados, que precisam conhecer a graça de Deus. Então, a primeira finalidade da Bíblia Sagrada é testificar acerca de Jesus, conforme João 5, 38 a 39. Segunda finalidade, tornar a pessoa sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, através da Bíblia Sagrada, nós nos tornamos pessoas sábias, inteligentes, prudentes, cuidadosas, zelosas, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, pessoas sábias e capazes, pela graça de Deus, de serem salvas através de uma aliança com Jesus, por causa que colocaram a sua fé em Jesus de Nazaré. Está lá em 2 Timóteo 3,15 e em João 20, de 30 a 31. Deus quer derramar sabedoria através da palavra de Deus. Terceira finalidade ou objetivo da Bíblia é ensinar os princípios de Deus. Não tem como você conhecer os princípios de justiça, os princípios de retidão, os princípios sociais, de como lidarmos com a gente, com os outros, com o próprio Deus, nosso relacionamento com Deus. Somente através da palavra de Deus podemos ensinar os princípios de Deus para outras pessoas. Quarta finalidade, repreender o erro, a falta, a falha. Ou seja, através da Bíblia, como nós aprendemos, nós somos exortados, nós somos admoestados. Deus puxa a nossa orelha dentro daquilo que nós estamos errando, falhando, para nos corrigir, para nos alinhar novamente com o céu. Quinta finalidade da Bíblia Sagrada é para corrigir e mostrar o caminho da verdade. Só tem um jeito de nós conhecermos a verdade. E a verdade foi aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a Bíblia Sagrada revela Jesus, a Bíblia Sagrada mostra o caminho da verdade, nos corrige dentro dos atalhos que a gente tenta tomar ao longo da nossa vida, tentando viver a vida do nosso jeito. Deus vem pela Bíblia, nos corrige, nos mostra o caminho de vida eterna, o caminho da verdade. 2 Timóteo 3,16 que nós lemos aqui. Sexta finalidade da Bíblia é educar na justiça, para que eu e você caminhemos uma vida reta, ética, moral, justa diante de Deus, conforme 2 Timóteo 3,16, que nós também falamos. Ou seja, nós vamos ser educados, reeducados por Deus, transformados pelo seu poder. É a sexta finalidade da Bíblia. Sétima, para divertir o homem quanto ao futuro, quanto aos seus erros, quanto aos juízos de Deus, conforme 1 Coríntios 10, de 10 a 12 e o Salmo 19, 11. Deus usa a sua palavra, a palavra de Deus, para divertir o homem, para levar o homem a temer a Deus e, com esse temor de Deus, levar Deus a sério. Em advertir o homem é a sétima finalidade da Bíblia. A oitava é dar esperança ao homem. Só através da palavra de Deus vivemos uma vida com esperança. Esperamos dias melhores, esperamos o céu que nós aguardamos ardentemente, a volta de Cristo, o lar celestial, uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida esperançosa, só tem
quem se enche da palavra de Deus, conforme Romanos 15, 4. A nona finalidade da Bíblia Sagrada é trazer alegria, gozo, sabedoria e entendimento. Trazer alegria, gozo, sabedoria e entendimento. Ou seja, Jeremias 15, 16 fala sobre isso. Salmo 19, de 7 a 10. 2 Pedro 3, 18 fala dessa alegria em mergulhar na palavra de Deus, dessa sabedoria que nós recebemos através das Escrituras. 10ª finalidade da Bíblia, preservar eu e você do erro. Só somos preservados da corrupção, da sujeira, do erro, da heresia, das falsas doutrinas, através do conhecimento da palavra de Deus. Está lá no Salmo 119, 11. A palavra de Deus nos protege do erro, das falhas, por isso conheça a palavra de Deus. 11ª finalidade, purificar a nossa vida. Através da palavra de Deus somos purificados, somos transformados, somos lavados. Um dos símbolos da Bíblia é a água, que nos purifica, a água nos lava. A Bíblia Sagrada nos lava diariamente, nos purifica a nossa vida das sujeiradas desse mundo, conforme João 15, 3. A 12ª finalidade é sustentar eu e você diante das dificuldades, nas lutas, nas tribulações, nos problemas, enfrentando gigantes. Quando os inimigos se levantarem contra nós, nós seremos sustentados pela palavra de Deus. É ela que nos fortalece, é ela que completa o nosso coração, preenche a nossa alma e vivifica o nosso espírito. Nós somos sustentados através da palavra de Deus em meio às dificuldades. Salmo 119, 92. E a Bíblia Sagrada também te leva à maturidade. 13ª finalidade é levar à maturidade. 2 Timóteo 3,17, como nós lemos aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você só vai ser útil verdadeiramente nas mãos de Deus, sendo cheio da palavra de Deus. Você só vai ser aperfeiçoado e chegar à maturidade através da palavra de Deus. Por isso que tem tanta gente imatura, tanta gente dando trabalho hoje em dia, porque não entende a palavra de Deus, ou às vezes até conhece, mas não pratica. Não adianta nada. 14ª finalidade, equipar eu e você para a vida. A Bíblia Sagrada nos equipa, nos capacita para a vida, 2 Timóteo 3,17, como nós já falamos, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui a boa obra é tanto ministério, chamado, vocação, como também para a vida. Você vai ser preparado, capacitado por Deus, cheio de sabedoria, de graça, através da palavra de Deus, equipado para a vida. E a 15ª, última, a última aqui menção do por que é importante a palavra de Deus. Quais são os objetivos e finalidades da Bíblia? É para que a Bíblia seja praticada. Aqui está o grande desafio do cristão, ser praticante da palavra de Deus, não só ouvinte, não só mero conhecedor, como muitos conhecem hoje, muitos já ouviram, muitos citam de cor, muitos acham bonito, mas se não for praticada, não cumpriu a finalidade, não cumpriu o objetivo da palavra de Deus. Ela precisa ser praticada, conforme o Salmo 119, versículo 4. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o poder e a autoridade da Bíblia. O poder, está lá em Hebreus 4:12, a Bíblia Sagrada fala que ela é poderosa, ou seja, a palavra de Deus ela é capaz de penetrar, é capaz de penetrar no mais profundo do ser humano, é capaz de dividir corpo, alma e espírito, e é capaz de te dar capacidade de discernimento do coração, ou seja, com relação a pensamentos e propósitos humanos. Ou seja, quanto mais cheio da palavra de Deus, mais perspicaz você será, maior discernimento você terá e mais capacidade de discernir pensamentos, propósitos do coração, e vai conseguir discernir entre corpo, alma e espírito, e as três fontes de poder, o que é do diabo, o que é da alma humana e o que é de Deus. Tudo isso através da palavra de Deus, que penetra no profundo, que divide corpo, alma e espírito, que promove discernimento ao homem do coração com relação aos pensamentos e propósitos. Olha que coisa poderosa que a Bíblia Sagrada nos dá. Qual é a autoridade da Bíblia? É tremenda. A palavra de Deus será a base do julgamento final. Preste atenção, é a palavra de Deus que irá nos julgar lá no juízo final. É a palavra de Deus
ou impressa, lida, ouvida por nós, ou inscritas no nosso coração através da nossa consciência, que vai julgar todo ser humano no julgamento final. Então ela tem toda a autoridade, conforme João 12, 47 e 48. Pela palavra de Deus seremos condenados ou seremos abençoados, né? Teremos a nossa redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que nós podemos assimilar a palavra de Deus e apropriarmos dessa palavra bendita do Senhor? Em primeiro lugar, ouvindo a palavra de Deus, é o que diz Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para você se apropriar da palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Segundo lugar, leia a Bíblia Sagrada, conforme Apocalipse 1, 3. Ler, além de ouvir, tem que ler. Terceiro lugar, precisa estudar, conforme nós aprendemos em Atos 17, 11. E em 2 Timóteo 2, 15 nos ensina a refletir, a estudar, a meditar na palavra de Deus. Além disso, também memorizar as escrituras, trazer a memória. Pega toda semana, te desafia a memorizar um trecho da palavra de Deus. Então, além de ouvir, além de ler, além de estudar, deve-se memorizar a palavra de Deus. Temos que meditar na palavra de Deus, conforme diz o Salmo 1:2 e Josué 1:8. Medita nessa lei, ser forte, corajoso, medita nessa lei de dia e de noite. E também diz o Salmo 119:48. E pratique a palavra de Deus, conforme nos ensina Mateus 7, 24 a 27. O homem prudente é aquele que pratica a palavra de Deus. É como uma casa construída sobre a rocha. Se você praticar os valores e princípios do reino de Deus, a palavra de Deus, a ética cristã, os valores morais contidos na palavra de Deus e os princípios eternos de Deus, tua vida será abençoada, conforme o Salmo 119:4 e Mateus 7, de 24 a 27, conforme ensina a palavra de Deus. E por último, precisamos comunicar aos outros, para assimilar a Bíblia Sagrada, para nos apropriarmos de todos os benefícios, bênçãos, graça, glória, que a Bíblia Sagrada nos ensina. É isso aqui, essas 5 coisas: ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar, praticar e comunicar. Os 7 princípios que nós aprendemos para assimilar e apropriarmos da palavra de Deus. Ok? É muito importante isso. Outra observação muito importante é quando nós precisamos pedir ao Senhor, conforme o Salmo 119. Desvenda ao Senhor os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, conforme diz o salmista 119:18. Vou repetir: desvenda os meus olhos, ó Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, é o que diz o Salmo 119:18. Para entendermos a Bíblia, precisamos da iluminação do Espírito Santo. E a iluminação do Espírito Santo é uma luz interior, é uma percepção espiritual que recebemos para que possamos entender a revelação de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, que vai ser iluminada por Deus. Qual é a nossa atitude em relação à Bíblia? Qual deve ser a nossa atitude com relação à Bíblia? Em primeiro lugar, desejar a palavra de Deus, conforme 2 Pedro 2:2. Deseje a palavra de Deus todos os dias. Em segundo lugar, ame a palavra de Deus, conforme o Salmo 119, 127. E o Salmo 119, 97. Ame a palavra de Deus. Terceiro lugar, conheça a palavra de Deus, conforme Oséias 4:6. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta entendimento, conhecimento. Por quê? Porque o sacerdote não estava ensinando a lei do Senhor, havia desprezado a lei do Senhor. E o povo de Deus estava em juízo, sofrimento, perseguições terríveis por falta de conhecimento da palavra de Deus. Como é que nós vamos conhecer a palavra de Deus? Já falamos: ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando. E a quarta atitude que nós temos que ter diante da palavra de Deus é crer na palavra de Deus. Não adianta só desejar, amar, conhecer se você não crer. Você precisa crer na palavra de Deus, conforme 1 Reis 8:56. Nenhuma só palavra, diz a Bíblia Sagrada, falhou
de todas as suas promessas, e você precisa acreditar nas promessas de Deus. São mais de 8.000 promessas de Deus. Alguns dizem que até tem 13.000 promessas contidas na palavra de Deus. Lucas 21:33 também, a palavra do Senhor permanecerá para sempre, como eu já falei no vídeo anterior. E Tito 1:2 diz que o Deus não pode mentir, ou seja, se ele afirmou, se ele falou na sua palavra, ele vai cumprir fielmente a sua palavra. Quinta atitude, pratique a palavra de Deus. Nós já falamos várias vezes, mas temos que repetir. Tiago 1:22 fala sobre isso. Pratique a palavra de Deus e, em sexto lugar, comunique os princípios e valores do reino de Deus a outras pessoas, o plano de salvação, a graça de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos desejar, amar, conhecer, crer, praticar e comunicar a palavra de Deus. E para concluir tudo isso que nós falamos, visto como pelo seu divino poder, ele tem nos dado preciosas, doados todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, conforme 2 Pedro 1:3. Ou seja, Deus quer derramar poder, graça, quer nos fazer entender a vida, a piedade, o conhecimento completo daquele que nos chamou, Jesus, da sua própria glória e virtude, a sua graça bendita, essa nova vida que Deus tem para nós. Deus já nos doou todas as coisas para que tenhamos uma vida plena, abençoada, abundante. A nossa tarefa é agora, e eu desafio para você e para mim, é colocar em prática os princípios de Deus para que nós possamos viver essa Canaã de Deus na nossa vida e possamos viver essa vida abençoada que Deus tem para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida, que através desses 2 vídeos você compreenda o valor das Sagradas Escrituras e da Palavra de Deus. Que Deus abençoe, faça seus comentários, dê um joinha, siga o nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.